Hoje colocamos Ave Maria ao fundo, porque lembramos de Dr. Bezerra e da veneração dele como espírito iluminado, a veneração que tinha pela Mãe Santíssima. Então, apoiados que nós somos nos sentimentos de Dr. Bezerra, também vamos pedir a Maria esse delicado coração materno que abençoe não só as mães de todo o mundo que veem seus entes queridos partir ou adoecerem, mas também a corações sensíveis de muitos homens que também se debruçam sobre o próximo. Maria, querida Mãe, que de muito alto ela possa fazer jorrar sobre a nossa terra as vibrações de paz, de muito amor pelo semelhante, sentimentos que nós estamos tão necessitados nesta terra do cruzeiro. Que todos os textos e ensinamentos que temos recebido, que todos eles nos ajudem a perceber a presença da espiritualidade entre nós e que orando e perseverando estejamos juntos em nossa casa, não pisando o terreno em que se constroem as paredes, mas na casa espiritual. Que Maria Santíssima receba através de Dr. Bezerra os agradecimentos, a gratidão de todos nós. Como perceberam, hoje nós alteramos um pouquinho a sequência. Normalmente colocamos a leitura e depois a prece, mas hoje, lembrando de Dr. Bezerra, foi automático que passássemos logo pela prece, pela presença da lembrança de Dr. Bezerra. Então, agora a leitura de Fonte Viva. Livro Fonte Viva, Espírito Emmanuel, Psicografia, Francisco Cândido Xavier, capítulo 49, União Fraternal. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 3. À frente de teus olhos, 1000 caminhos se descerram, cada vez que te lembras de fixar a vanguarda distante. São milhões de sendas que marginam a tua. Não ouvides a estrada que te é própria e avança, destemeroso. Estimarias talvez que todas as rotas se subordinassem à tua, e reportas-te à união, como se os demais viajores da vida devessem gravitar ao redor dos teus passos. Une-te aos outros, sem exigir que os outros se unam a ti. Procura o que seja útil e belo, santo e sublime, e segue adiante. A nascente busca o regato procura o rio, e o rio liga-se ao mar. Não nos esqueçamos de que a unidade espiritual é serviço básico da paz. Observas o irmão que se devota às crianças? Reparas o companheiro que se dispôs a ajudar aos doentes? Identificas o cuidado daquele que se fez o amigo dos velhos e dos jovens?
Assinalas o esforço de quem se consagrou ao aprimoramento do solo ou à educação dos animais? Aprecias o serviço daquele que se converteu em doutrinador na extensão do bem? Honra a cada um deles com o teu gesto de compreensão e serenidade, convencido de que só pelas raízes do entendimento pode sustentar-se a árvore da união fraterna que todos ambicionamos, robusta e farta. Não admitas que os outros estejam enxergando a vida através de teus olhos. A evolução é escada infinita. Cada qual abriga a paisagem de acordo com o degrau em que se coloca. Aproxima-te de cada servidor do bem, oferecendo-lhe o melhor que puderes, e ele te responderá com a sua melhor parte. A guerra é sempre o fruto venenoso da violência. A contenda estéril é resultado da imposição. A união fraternal é o sonho sublime da alma humana. Entretanto, não se realizará sem que nos respeitemos uns aos outros, cultivando a harmonia, a face do ambiente que fomos chamados a servir. Somente alcançaremos semelhante realização, procurando guardar a unidade do espírito pelo vínculo da paz. Então, nós já dissemos que este capítulo de Fonte Viva é o capítulo 49, e vamos lembrar que Emmanuel já citou em outros capítulos de Fonte Viva, ele já citou versículos da Epístola de Paulo aos Efésios. Essa carta aos Efésios é dividida em capítulos. Nós já vimos o capítulo 6 e agora temos o capítulo 5. E sempre nos surpreende a luta de Paulo para a implantação de Jesus nos corações, através das suas palavras, quando fundava os núcleos pelo Oriente e pelo Ocidente, ou, como estamos vendo agora, pelas cartas aos cristãos de Éfeso. Éfeso está sempre em nossa lembrança por ter acolhido a Mãe Santíssima e João Evangelista. João, que a retirara da Galileia pela perseguição, sobretudo em Jerusalém, a perseguição aos cristãos. E nem chamavam de cristãos ainda, eram aqueles homens do caminho, não é? Éfeso, na Ásia, cidade litorânea, ao mar Egeu, cidade de cultura grega, mas dominada pelos romanos. No tempo em que Paulo para lá se dirige, depois de muitas outras andanças. Mas os costumes e as tradições gregas continuaram ativos, apesar da influência romana dominadora. A deusa cultuada na cidade de Éfeso, como nós até já vimos, era Ártemis ou Artemis. E por parte dos efésios, apenas pelo culto à deusa é que Paulo não encontrou resistência. Mas Paulo encontrou resistência, sobretudo, como aconteceu e como acontece em muitos outros povos, pelas vantagens comerciais e pela economia que se expandia na cidade com a venda de objetos, de todo material, de pedras ou de metais, e que se referisse a Ártemis. E foi preciso muita coragem e a perseverança de Paulo para falar de humildade, de espiritualidade,
a um povo que barganhava favores dos deuses. Mas como Jesus chama e encaminha espíritos valorosos para onde seja necessário, em Éfeso se reuniram, vindos de Corinto, de Jerusalém, de Galiléia, aqueles que exemplificavam Jesus. Continuando mais um pouquinho. Paulo deve ter escrito essa carta aos Efésios quando estava preso lá em Cesareia Marítima, na Palestina, e antes dele ser levado para a prisão em Roma, para não mais voltar. Na carta, Paulo pede que as suas palavras sejam lidas em outras comunidades cristãs e próximas a Éfeso. Na saudação inicial desta carta, lá no capítulo 1, então, ele diz: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Estão em Éfeso, já que muitos haviam se mobilizado de tantos outros cantos da Ásia ou da Palestina a pedido de Paulo. Lembramos que santos na carta não tem o mesmo significado que séculos mais tarde a Igreja Católica daria na hierarquia religiosa que propôs. Santos eram, para Paulo, os mais afeiçoados ao trabalho de comunhão entre os fiéis, os mais responsáveis e moralizados. Então, entendemos o início do capítulo 4, quando ele escreve que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. E quanta humildade e mansidão seriam construídas pelos fiéis, pelos santos, para que pudesse exemplificar Jesus em meio espiritual tão adverso. E Emmanuel propõe nesse texto o versículo em que Paulo aconselha um objetivo difícil e necessário para que os efésios pudessem manter o núcleo cristão, procurando guardar a unidade do espírito pelo vínculo da paz. Relembramos o que Paulo escreve aos Efésios. Procuremos agora trazer este parágrafo da epístola para os nossos dias. Paulo fez recomendação a um grupo que se reúne em terra estrangeira. Afinal, o grupo juntava judeus, alexandrinos, gregos na Ásia. Mas ele recomenda guardar a unidade do espírito pelo vínculo da paz. Unidade do espírito. Penso que Emmanuel, no texto que segue, tenta nos esclarecer, dizendo que há 1000 caminhos à nossa frente, a cada vez que lembramos de fixar o ponto à frente que é distante ainda de nós. Além de nós descortinarmos caminhos, há outros caminhos que seguem a nossa margem. Qual seria o objetivo de Emmanuel a nos falar de modo figurado, comparativo, caminhos múltiplos, caminhos junto aos nossos? Parece que ele quer nos situar como individualidade na senda do aperfeiçoamento espiritual. Mas lembra em seguida
que gostaríamos que todas as rotas dos outros fossem iguais à nossa rota, ou mais, que os outros viajantes seguissem os mesmos passos que nós determinamos. E aí vem advertências. Une-te aos outros, sem exigir que os outros se unam a ti. Procura o que seja útil e belo, santo e sublime e segue adiante. Segue adiante. Confiante no que desejamos, de como olhamos o outro. Mas como é o nosso olhar? Sempre um só, de respeito, apreciação pelo trabalho do outro? Um pequeno parágrafo não poderia ser esquecido por nós. Vamos lembrar desse parágrafo feito na leitura. Não admitas, quer dizer, não penses que os outros estejam enxergando a vida através de teus olhos. Quando lá chegarmos, e assim Paulo desejo expresso na leitura, nós vamos estabelecer vínculos de paz, de fraternidade, que devem ser o sonho sublime da alma humana, que deseja atingir mais degraus na infinita escada evolutiva.